período. É uma pena que você não trouxe cerveja, senão a palestra ia ser em inglês mesmo. Mas eu vou falar em português. É bem legal estar aqui para dar essa palestra. Como o Mildo falou, eu fiz o meu mestrado com o Paulinho. E na palestra de hoje eu tenho dois objetivos principais. Todo mundo já viu essa foto, certo? Odontomachus, o bicho mais legal da face da Terra. Formigas são o grupo de organismos mais legal da face da Terra. O que eu quero convencer vocês hoje é que o que essa formiga está comendo aqui, que é uma pequena drosófila, é o segundo grupo de organismos mais legal da face da Terra. Tudo bem? Elas não batem as formigas, mas elas chegam perto. Tem várias vantagens de estudar elas. E o meu segundo objetivo é em relação ao momento atual que a gente vive no país. Então eu vou falar de dois temas que são extremamente subversivos. Vou falar de evolução e aquecimento global. Então meu segundo objetivo é não ser preso. Eu espero fazer a doutrinação marxista com vocês e amanhã a Polícia Federal do Moro não bater na minha porta logo de manhã, tá certo? Tá, então agora vamos começar com as coisas sérias. Então na palestra, a palestra é dividida em 3 partes. Eu vou dar uma pequena introdução sobre esse assunto de adaptações relacionadas ao clima. Depois eu vou falar sobre alguns estudos que eu venho fazendo, o meu laboratório continua fazendo, sobre adaptações em climas. E por último, um projeto que está em andamento sobre respostas evolutivas ao aquecimento global. Que esse é um projeto em andamento, a gente tem poucos resultados ainda, mas eu já quis apresentar algumas coisas para vocês hoje. E aqui, para explicar esse outline da palestra, eu queria lembrar uma característica do Paulinho. Que o Paulinho, acho que uma das coisas que mais me admira no Paulinho é a capacidade que ele tem de simplificar problemas complexos. O Paulinho, ele olha a natureza, se a gente olhar lá fora, é uma complexidade muito grande. Tem milhões de espécies interagindo com milhões de outras espécies e é muito difícil entender tudo isso. Mas o Paulinho tem uma capacidade de olhar para um problema, pensar qual que é o ponto-chave, qual que é a informação que a gente precisa descrever aqui, ou qual o experimento que a gente precisa fazer para entender melhor aquilo. Então ele consegue simplificar esse mundo complexo de uma maneira muito boa, que poucas pessoas conseguem fazer o que ele faz. Na palestra de hoje, vocês vão ver, principalmente nessa parte aqui, que eu não aprendi nada com o Paulinho. É uma confusão muito grande. Eu sou uma pessoa diferente do Paulinho, eu sou uma pessoa ansiosa, então em vez de usar a elegância de simplificar o mundo, eu usei a força bruta. A gente vai lá, coleta um monte de dados, passei as últimas semanas mergulhado nesses dados, tentando analisar, e consegui algumas informações para mostrar para vocês, mas tem muito chão pela frente ainda para a gente entender esse problema, tá certo? Então vamos lá. Então, no meu laboratório, o que a gente está interessado é entender adaptações, entender como a seleção natural atua em populações naturais para produzir adaptações. E aí a gente fala tanto de adaptações relacionadas a interações ecológicas, adaptações a fatores bióticos, como adaptações a fatores abióticos, certo? Principalmente como as populações evoluem em relação a fatores como temperatura e clima. E aqui é uma equaçãozinha básica de seleção natural. A gente já viu isso na graduação, certo? Então você tem uma interação entre o genótipo e o ambiente, produzindo o fenótipo. Depois esse fenótipo vai interagir com o ambiente novamente, e isso pode levar à reprodução diferencial. Se isso ocorrer, na próxima geração você muda a frequência de genótipos, tá certo? Equação básica de seleção natural. Mas nessa equação, fica claro que para entender seleção natural, a gente realmente precisa integrar conhecimentos de genética e conhecimentos de ecologia. Essa integração entre genótipos e ambientes ela ocorre 2 vezes aqui nessa equação, tá certo? Mas existem algumas dificuldades de fazer isso. E uma delas é que geneticistas e ecólogos usam sistemas de estudos que são completamente diferentes, tá? Se a gente olhar aqui, são 6 espécies que os geneticistas estudam. Para essas espécies, a gente sabe muito sobre a genética desses organismos, mas a gente não sabe quase nada sobre as pressões seletivas que são importantes nas populações naturais dessas espécies. Já aqui são os sistemas estudados pelos ecólogos. Os ecólogos estudam uma infinidade de sistemas em relação a interações ecológicas, camuflagem, mimetismo, diversificação. Mas para essas espécies, a gente sabe muito sobre as pressões ecológicas, as pressões seletivas que são importantes em populações naturais, mas a gente não sabe praticamente nada sobre a genética desses fenótipos que são ecologicamente importantes, tá certo? E uma das formas de diminuir essa diferença, tentar integrar essas 2 áreas de estudo, é por um atalho que é estudar populações naturais de organismos que são modelos genéticos. Por que isso? Porque para esses organismos a gente já tem um ferramental de genética, a gente já sabe muito sobre as bases genéticas dos fenótipos que são importantes,
E se a gente estudar as populações naturais desses organismos, a gente vai entender melhor sobre as adaptações, as pressões seletivas que são importantes, tá certo? A gente vai conseguir entender seleção natural de uma maneira mais clara. E é isso que a gente faz no nosso laboratório. A gente usa principalmente populações naturais de drosofinídeos. E hoje eu vou falar para você da espécie mais comum de Drosophila, Drosophila melanogaster. Todos esses estudos são em Drosophila melanogaster. E a gente estudou populações naturais de Drosophila melanogaster. Se a gente perguntar para qualquer pessoa qual que é o hábitat natural de drosófilas, muita gente vai dizer que são laboratórios espalhados pelo mundo, onde elas são cultivadas pelos geneticistas, e muitos deles mostram esses bichos para os alunos de graduação para fazer experimentos durante as práticas de genética, tá certo? Mas Drosophila melanogaster, além desse hábito que é super comum, ela também ocorre em populações naturais. Então, se a gente for principalmente em pomares, onde vai ter fruto caído no chão, a gente vai encontrar moscas que se alimentam desses fungos que estão apodrecendo no chão. E o trabalho o que eu vou apresentar hoje é baseado nisso. São populações naturais que foram coletadas em várias localidades que têm variação quanto ao clima, tá certo? E um outro motivo que essa espécie é muito legal para a gente estudar adaptações ao clima é que Drosophila melanogaster é uma espécie de origem africana. Então ela ocorre no continente africano, nos trópicos, em uma região de muito calor, e ela foi introduzida, junto com os humanos, em várias partes do mundo, praticamente em todos os continentes do mundo, com exceção da Antártida. Em muitas dessas localidades, ela tem que enfrentar um clima que é completamente diferente, como o inverno rigoroso que ocorre na costa leste dos Estados Unidos, tá certo? E o legal dessa história é que a melanogaster tem uma história parecida com a de humanos. Ela tem origem na África, depois ela colonizou a Europa primeiramente. Provavelmente isso ocorreu muito tempo atrás, quando os humanos começaram a agricultura, a ter produtos fermentados. Mas a colonização, tanto da América do Norte como da Austrália, ela é muito mais recente. Ela ocorreu há cerca de 150 anos atrás. E as pessoas têm coletas nesses lugares, então a gente tem um bom indicativo que não existia Drosophila melanogaster na América do Norte até cerca de 150 anos atrás. Então, há 150 anos atrás, a gente tem uma espécie que evoluiu num ambiente assim, tendo que sobreviver num inverno como esse, tá certo? Então, a pressão seletiva é muito grande, tá certo? Então, nessa primeira parte da palestra, eu vou apresentar alguns resultados de como a gente pode utilizar variação em climas para entender essas adaptações ao clima mais frio. Climas é um conceito comum em ecologia, em evolução, e a gente define clima como um padrão, certo? Uma correlação entre uma variável ambiental e alguma característica pode ser, por exemplo, fenotípica. Então você pode dizer que conforme aumenta a temperatura, aumenta o tamanho do corpo do organismo que você está interessado. Qualquer correlação entre um fenótipo e uma variável ambiental, você tem um padrão de variação em climas, tá certo? A gente pode fazer isso também para variação no nível molecular. Então a gente pode olhar a variação no DNA e ver como ela está correlacionada com alguma variável ambiental. E é isso que a gente faz. A gente vê frequência de SNPs, que são esses polimorfismos de nucleotídeo único. Alguns indivíduos carregam um nucleotídeo, outros indivíduos carregam o outro. A gente pode ir nessas populações e medir a frequência desses nucleotídeos, certo? Então são polimorfismos no nível DNA. A gente mede a frequência deles e vê se eles têm uma correlação com uma variável ambiental. Então esse é o padrão clinal. E aí, qual que é o processo responsável por esse padrão? E o processo principal para explicar esse padrão é a seleção natural, certo? Se você tem, num lugar mais quente, um polimorfismo que tem uma frequência maior, e no lugar mais frio, um polimorfismo que tem uma frequência menor, isso é um bom indicativo de que é vantajoso ter esse polimorfismo quando está quente e ter esse outro quando está frio, certo? Aquele polimorfismo pode estar ajudando na adaptação àquele clima. Então, seleção natural, principal processo para explicar essa correlação entre uma variável ambiental e a frequência de um fenótipo ou de uma variação molecular. Tudo bem? Então, como tudo em biologia, quando a gente tem um padrão, a gente tem processos alternativos que podem levar ao mesmo padrão. E aí existem vários processos neutros que também podem causar clinas, podem causar esse mesmo padrão de correlação. E entre esses processos neutros a gente vai ter miscigenação de populações que eram previamente isoladas, efeito fundador, padrões de migração ou mesmo isolamento por distância. Todos esses processos são neutros, eles não envolvem seleção natural e podem causar
o mesmo padrão de variação em clinas. Então, o objetivo dessa primeira parte do trabalho que eu vou mostrar hoje é como a gente consegue distinguir entre seleção natural ou processos neutros como sendo os processos causadores dessa variação em clinas, tá certo? Então, vou começar falando de um fenótipo em particular, que é diapausa. Depois vou ampliar um pouquinho isso para ver um conjunto de genes, que são genes do metabolismo central. E, por fim, alguns dados do genoma completo, para a gente tentar diferenciar entre seleção natural e processos neutros. Então, o meu objetivo principal, como ecólogo formado na Unicamp, é mostrar que é tudo seleção natural e que processos neutros são besteiras que os geneticistas inventam por aí, tá certo? Então, primeira parte, diapausa. Diapausa reprodutiva em Drosophila melanogaster é um fenótipo muito interessante porque é um fenótipo muito claro. Então, aqui está um ovário de uma fêmea normal, que está se reproduzindo, e aqui o ovário de uma fêmea que entrou em diapausa. Então, essa diferença de tamanho é gigantesca, certo? Então, em alguns indivíduos, em algumas populações, quando o tempo esfria, a fêmea entra em diapausa, o ovário dela para de diminui de tamanho, e assim ela consegue sobreviver até aquele inverno e consegue continuar a pôr ovos quando chega a primavera, tá certo? Então ela sobrevive um inverno rigoroso, principalmente em lugares como a América do Norte. Esse é um fenótipo muito legal para estudar, porque, primeiro que ele tem grande variação geográfica. Se a gente coletar moscas desde o sul dos Estados Unidos até o norte dos Estados Unidos, levar elas para o laboratório, colocar elas nas condições de temperatura mais baixa e dias mais curtos, as moscas do sul, cerca de 30% das fêmeas vão entrar em diapausa. Já no norte, cerca de 100% dessas fêmeas vão entrar em diapausa. Então isso é muito legal, tem variação geográfica nesse fenótipo. Outra coisa muito legal é que a gente já sabe qual que é a variação no genoma que causa esse fenótipo. E a arquitetura genética é muito simples. Você tem um único polimorfismo em um gene particular, esse gene couch potato, que você muda um aminoácido e dependendo do aminoácido que ela tiver, a fêmea vai entrar em diapausa, se tiver outro ela não vai entrar em diapausa, tá certo? Então quando eu comecei a trabalhar com esse sistema, isso foi em 2010, a gente já sabia tudo isso. Então é um sistema muito legal, eu gosto de coisas simples. Então é um fenótipo super importante e é um único gene, uma única mutação e um único gene responsável por esse fenótipo, tá certo? Daí o que a gente fez? A gente quis estudar melhor a frequência do alelo que causa esse fenótipo em diferentes populações. Então a gente foi em 19 populações ao longo da costa leste dos Estados Unidos, a gente coletou as populações 2009 e 2010. Então aqui desde o sul da Flórida, onde é muito calor, até a divisa com o Canadá, no norte dos Estados Unidos, onde faz muito frio, certo? E além disso, numa localidade em particular, a gente coletou 11 coletas sazonais. Essa localidade aqui na Pensilvânia, próximo de Filadélfia. Então a gente coletou na primavera e no outono, desde julho de 2009 até junho de 2011. E por que essa variação sazonal? Porque, além dessa variação em climas, claro que na Flórida é muito mais quente do que no norte dos Estados Unidos. Existe uma variação sazonal muito acentuada na costa leste dos Estados Unidos. Se a gente for, por exemplo, passar o verão em Nova York, é um clima muito parecido com Manaus. É super úmido e é muito quente. E no inverno, é um clima... eu nunca fui para a Antártida, mas deve ser muito parecido com o que deve ser na Antártida. Tem dias de inverno que é comum você ter temperaturas de menos 20 graus. E várias semanas onde você tem neve acumulada que não derrete, tá certo? Então, essas moscas têm um tempo de geração muito curta. Então, as diferentes gerações ao longo do ano, elas, mesmo numa única localidade, elas têm umas pressões seletivas que mudam muito. Alguns meses de muito frio e outros meses de muito calor, tá certo? E o que a gente fez? A gente usou uma técnica que chama pirossequenciamento para estimar a frequência de polimorfismo nesse gene que está associado à diapausa. E essa técnica é completamente obsoleta. Essas técnicas de biologia molecular que você usa 5 anos atrás, elas já ficam obsoletas, mas ela funcionou muito bem para o que a gente queria. A gente queria saber qual que é a frequência do polimorfismo que causa a diapausa em cada uma dessas populações. E aqui o que a gente observou? A gente observou nessa escala geográfica, então aqui são as latitudes das populações, desde lugares mais quentes até lugares mais frios.
Baseado no trabalho anterior, a gente calculou a frequência esperada desse alelo que causa diapausa baseado no fenótipo. A gente sabia qual era a proporção do fenótipo em cada uma dessas populações. E essas são as bolinhas verdes aqui. Então, a gente foi nessas populações, mediu a frequência desse alelo diretamente e a gente mediu essas frequências que estão aqui com as bolinhas vermelhas, certo? E a gente viu que tem uma correspondência muito grande, certo? Tem uma correspondência muito grande entre a frequência baseada no que você esperaria, baseado no fenótipo, e o que você observa quando você realmente mede a frequência desse polimorfismo. Isso também ocorre na escala sazonal. Então, quando a gente começa a primavera, ou acabou o inverno, certo? Então, teve uma seleção muito grande, então você tem vários indivíduos, a proporção de indivíduos na população que entram em diapausa é muito alta. E conforme vai passando o tempo, vai passando o verão, essa frequência vai diminuindo. Então aqui a gente tem, em verde, a frequência esperada na frequência dos fenótipos, e em vermelho a frequência que a gente mediu diretamente o polimorfismo. E de novo, a gente vê que o polimorfismo que causa diapausa, ele começa numa frequência bem alta depois do inverno, e ele vai diminuindo ao longo do ano, até chegar no final do outono, onde essa frequência está bem baixa, tá certo? Então a gente tem mudança na frequência de alelo ao longo do tempo. E um ponto importante para lembrar, é que o tempo de geração de Drosophila melanogaster é super curto, certo? Então ao longo de um ano, você vai ter várias gerações, em torno de 8 nessa localidade, tá certo? Então a gente tem mudança na frequência de alelos ao longo do tempo. Se a gente lembrar das aulas básicas de processos evolutivos, é isso que a gente precisa para calcular o coeficiente de seleção, tá certo? Então a gente estimou qual que é o coeficiente de seleção necessário para ocorrer essa mudança na frequência de alelos, se isso for causado por seleção. A gente estimou que essa pressão seletiva é muito alta. Então o S, o coeficiente de seleção, é em torno de 0,5 ou 0,3, dependendo de algumas premissas do modelo que a gente usa para calcular isso, tá certo? Então tem seleção muito forte atuando nesse polimorfismo. Tá. Então aqui a gente tem um exemplo particular de um fenótipo que está associado a um polimorfismo e parece que ele está sendo realmente, tem uma seleção muito forte atuando nele. Mas aí a pergunta que se segue é, quão geral é esse padrão, tá certo? E aí a gente testou um conjunto de genes. A gente estava interessado em genes do metabolismo central. Esses genes são bem estudados, tanto em drosófilas como em humanos. A gente sabe que o metabolismo central, quando o organismo... basicamente essas vias bioquímicas que transformam diferentes nutrientes, como glicólise, aminoácidos ou lipídios, esses genes são centrais em rotas metabólicas, por exemplo, que estão associadas à longevidade, que é uma das características que apresentam variação clinal. Então a gente estimou a frequência de 129 desses polimorfismos moleculares em 46 genes do metabolismo central. E aí, a gente queria saber, muitos desses genes tinham variação clinal. E aí a questão é, essa variação clinal é causada por seleção natural ou por processos neutros? Daí a gente usou uma técnica que combina variação clinal com variação sazonal. Como que isso funciona? Imagine que a gente foi lá, tem as nossas populações coletadas ao longo da latitude e a gente estima a frequência de cada um desses polimorfismos. E aí a gente calcula um coeficiente de correlação entre a frequência do polimorfismo e a latitude. Nesse caso, o polimorfismo vai diminuindo em frequência conforme aumenta a latitude, certo? Então a gente pode dizer que esse polimorfismo é adaptado ao calor. Ele ocorre em regiões, ele ocorre em frequência maior nas regiões quentes, tá certo? E a gente faz a mesma coisa, para o mesmo alelo, a gente calcula a correlação com o mês de coleta. Só que a diferença aqui é que o mês de coleta, no começo do ano, é depois do inverno. Então foram os indivíduos que foram selecionados pelo inverno. Então aqui seriam os alelos adaptados ao frio. E conforme vai esquentando ao longo do ano, você vai aumentando a frequência de alelos adaptados ao calor. Tudo bem? Então você calcula um coeficiente de correlação aqui também. Então, como vocês podem ver, um alelo adaptado ao calor, ele vai ter uma inclinação negativa com latitude e positiva com mês de coleta. E um alelo adaptado ao frio, ele vai ter uma correlação positiva com latitude e negativa com mês de coleta. Tá certo? Agora, se ambos os padrões são causados por temperatura,
você espera uma correlação negativa entre esses dois coeficientes de correlação. Tudo bem? Um vai ter uma inclinação positiva, o outro vai ter negativa. E foi isso que a gente fez. A gente calculou, aqui eu estou mostrando o resultado só por um polimorfismo por gene, e a gente vê que realmente tem essa correlação negativa. Como era de se esperar, você tem uma dispersão bem grande, mas você tem um R de menos 0,34. Então tem uma correlação negativa entre esses dois coeficientes de correlação, indicando que realmente essa variação é causada por seleção e não por processos neutros. Nenhum dos processos neutros causaria o padrão que a gente observou aqui. Tá certo? Mas aí tem... de novo, a gente expandiu um pouco o nosso universo, a gente começou com só um fenótipo, a gente expandiu para um conjunto de genes, mas a questão é, essas clinas ocorrem também no genoma como um todo. Será que essa variação no genoma como um todo é causada por seleção? Ou quando a gente expande para outros genes que provavelmente não estão sob seleção, parte dessa variação é causada por processos neutros, tá certo? No caso desses genes metabólicos, a gente tem uma expectativa que a seleção vai atuar de forma mais forte neles, tá certo? Daí quando eu estava terminando o pós-doc trabalhando com isso, começaram a aparecer alguns desses artigos que olhavam para padrões de variação clinal em todo o genoma. Então cerca de 5 a 7% dos polimorfismos no genoma todo apresentam variação clinal, e também apareceram alguns estudos mostrando que os polimorfismos, alguns polimorfismos eles oscilam em frequência sazonalmente. Tem uma série de polimorfismos no genoma que sempre aumentam durante o verão e sempre diminuem de frequência durante o inverno. Então tem tanto variação clinal quanto variação sazonal. E em 2016 saiu um artigo que torna as coisas um pouquinho mais complicadas ainda, porque esse padrão de variação clinal, uma das evidências de seleção é que o mesmo padrão ocorria tanto na América do Norte quanto na Austrália, certo? Se você tem um padrão em dois continentes diferentes, é uma evidência muito grande que isso foi causado por seleção. Se fosse só deriva, você esperaria a deriva vai levar, em cada lugar vai levar para uma direção. Só que esse trabalho de 2016, ele mostrou que existe miscigenação de populações europeias e africanas, tanto na América do Norte como na Austrália. Então o que isso quer dizer? Que as populações saíram da África, foram para a Europa. Na Europa elas podem ter se adaptado ao clima frio, e depois na América do Norte, no norte chegou mais indivíduos europeus e no sul mais indivíduos africanos. E a mesma coisa aconteceu na Austrália. Então esse padrão correspondente entre Austrália e Estados Unidos não quer dizer que é seleção natural. Isso pode ser um indicativo apenas que ocorreu miscigenação das mesmas populações nessas duas localidades, tá certo? E aí entra o trabalho do Murilo Rodrigues, que defendeu o mestrado no meu grupo ano passado. Então o que o Murilo fez? Ele testou essa correlação entre variação sazonal e variação clinal para dados do genoma inteiro. Então o Murilo foi usar uma bomba atômica, certo? Você pega todos os polimorfismos do genoma todo e vê se realmente existe essa correlação entre variação clinal e variação sazonal. Então a gente tinha cerca de 610 mil polimorfismos, e o que o Murilo está mostrando aqui é essa correlação entre variação sazonal e clinal. Se isso fosse causado por deriva genética, por qualquer processo neutro, a gente esperaria esses valores estarem em torno de zero, certo? Você não esperaria uma correlação entre variação clinal e variação sazonal. E o que o Murilo observou foi uma correlação significativa e negativa, na direção que a gente espera, entre variação sazonal e variação clinal. Aqui, esse primeiro resultado aqui é para todos os polimorfismos do genoma, quando você inclui o genoma como um todo. Agora, o mais legal desse trabalho do Murilo é que quando a gente pensa no genoma como um todo, a gente vai ter regiões que são transcritoras, certo? Os genes vão ser transcritos em proteínas. E a gente tem regiões intergênicas, que são as regiões que não contêm genes. A gente tem uma expectativa que a seleção natural ela vai atuar de uma forma muito mais forte nas regiões gênicas, certo? Elas vão atuar nos genes que vão ser transcritos, vão mudar proteínas e assim mudar fenótipos que a seleção natural atua. Já as regiões intergênicas, elas têm algumas funções regulatórias, mas a grande parte delas vão variar de uma forma muito mais neutra. E foi exatamente isso que o Murilo encontrou. Que nessas regiões onde você tem exons e introns, essa correlação é mais forte, ela é negativa e mais forte do que, por exemplo, em regiões intergênicas.
Então, de novo, qualquer processo neutro, qualquer processo de miscigenação, você esperaria que ele atuaria no genoma como um todo. Para a migração, não faz diferença se você está numa região gênica ou numa região intergênica. Para a seleção, isso faz. E o trabalho do Murilo mostra que, realmente, onde tem genes, essa relação negativa entre variação sazonal e clinal ela é muito mais forte do que na região que não é transcrita, na região entre genes. Tá certo? Então, as conclusões dessa parte são as seguintes. O primeiro estudo, o da diapausa, ele mostra um link entre o genótipo e o fenótipo, qual que é a base molecular de uma característica que é ecologicamente importante. Depois eu mostrei que o uso conjunto de clima de latitude e mudanças sazonais como uma maneira repetida de acessar respostas evolutivas ao clima. Então, a gente tem uma grande proporção de polimorfismos no genoma que apresentam variação clinal e a gente, usando esse conjunto de climas latitudinais e mudanças sazonais, a gente confirma que seleção natural é o processo responsável por essa variação e não os processos neutros. A gente consegue excluir as hipóteses neutras, tá certo? Tá. Então agora vamos passar para a segunda parte, que é um projeto que está em andamento. Então nessa parte é um projeto que a gente está tentando entender quais são as respostas evolutivas ao aquecimento global, de novo, usando Drosophila melanogaster. Então a gente tem uma série de exemplos de respostas biológicas ao aquecimento global. Então vários estudos mostram alteração na distribuição geográfica de algumas populações, mudanças na época de eventos críticos como floração, reprodução, nascimento. Vários desses estudos mostram que as populações de várias espécies estão respondendo biologicamente ao aquecimento global. Só que a grande dificuldade nesses estudos é distinguir entre plasticidade fenotípica e adaptação, certo? Se uma árvore começa a florescer mais cedo, você não sabe se isso foi causado porque aquela característica é plástica ou somente se realmente é uma adaptação, uma mudança genética àquela nova condição ambiental. Tudo bem? A gente tem pouquíssimos exemplos de respostas evolutivas causadas pelo aquecimento global e quase todos eles são em insetos e principalmente em Drosophila. E tem alguns motivos para isso. Alguns desses exemplos a gente vê mudanças na frequência de inversões cromossômicas, tanto em Drosophila subobscura na América do Norte, como Drosophila medio-punctata, feita aqui no Brasil com o grupo do Libernaklatsum. Um polimorfismo em um gene particular, esse gene de alcohol desidrogenase, ele mudou em frequência na direção esperada pelo aquecimento global em populações da Austrália. Mas não é por acaso que a grande maioria desses exemplos são insetos, em particular em drosófilas, porque Drosophila é um sistema ideal para abordar esse tipo de questão, tá certo? A gente consegue fazer experimentação, é um bicho que tem um ciclo de vida muito curto, você pode fazer experimento no laboratório. O tempo de geração é curto, então você espera essas respostas evolutivas ocorrerem mais rápido, tá certo? Se você for esperar uma árvore que vive 200 anos a responder ao aquecimento global, talvez não dê tempo de incluir na sua tese de doutorado, tá certo? É um grupo bem estudado em relação a adaptações ao clima, tem todos aqueles trabalhos de clina que eu mostrei no começo, essas clinas são estudadas há várias décadas por vários pesquisadores. A gente sabe muito bem essa relação de genótipo, fenótipo e fitness. Muito bem, talvez eu esteja otimista demais, mas é o organismo que a gente sabe melhor isso, certo? Fazer essa relação entre genótipo e fenótipo é super difícil, mas em Drosophila é a melhor espécie que a gente consegue fazer isso. E o legal é que a gente tem dados de longo prazo que já foram coletados, tá certo? Mas aí se a gente quer ver mudanças causadas pelo aquecimento global, o que a gente precisaria era de uma máquina do tempo, certo? Você precisaria voltar no tempo, coletar as populações e aí daí comparar com as populações atuais e aí você diria se elas estão respondendo ou não. Você pode imaginar se a gente mandar um projeto para a FAPESP dizendo que vai construir uma máquina do tempo, o que os revisores vão dizer, né? Vão dizer que é muito arriscado, que você não tem experiência para fazer isso. Mas aí a gente vai usar a melhor coisa que a gente pode fazer, dado que a gente não consegue construir uma máquina do tempo. São usar populações que foram coletadas no passado e que foram armazenadas no laboratório de um colaborador do nosso grupo por mais de 20 anos.
Então eles coletaram, nas mesmas populações que a gente coletou em 2009 e 2010, eles coletaram também Drosophila melanogaster em 1997. Então a gente vai usar essas populações para comparar com as populações atuais e ver como essas mudanças podem estar ocorrendo no genoma como um todo. Então as principais questões dessa parte do trabalho são as seguintes: quão estáveis são as clinas no longo prazo, certo? E se as populações estão evoluindo em respostas ao aquecimento global. Essas duas questões são interessantes e principalmente como mais uma evidência de seleção natural. Se realmente a seleção natural está ocorrendo, você esperaria que essas clinas fossem estáveis ao longo prazo, tá certo? A seleção vai se manter e você esperaria também, como está ficando mais quente, a clina vai se mover. Os alelos que estão associados ao calor vão aumentar em frequência na clina como um todo. Tudo bem? A gente começou a ver algumas dessas questões com exemplos específicos de clinas. Então aqui são exemplos do trabalho que eu falei da diapausa. Então aqui são 4 polimorfismos nesse gene couch potato, que é o gene que está associado à diapausa. O que a gente fez? A gente comparou as frequências que a gente calculou nessas populações de 2009 e 2010 com as frequências que foram coletadas, das populações que foram coletadas em 1997. E a gente viu que o padrão de variação latitudinal ele se mantém bastante estável para esses 4 polimorfismos, tá certo? E tudo bem. Nesse caso, a gente esperaria, a gente sabe que a seleção nesse fenótipo é muito forte, então realmente a gente esperaria que o padrão de variação clinal fosse muito parecido ao longo desses anos. Em 2017 eu publiquei um trabalho que a gente expande um pouquinho essa abordagem, que a gente olha para 21 polimorfismos em 15 genes no metabolismo central. Então, o que a gente fez aqui? A gente calculou a frequência desse polimorfismo nas populações 2009 e 2010 e comparou com frequências que tinham sido calculadas para indivíduos coletados para populações coletadas em 1997, certo? E os resultados eles não são muito conclusivos, porque dentre esses 15 genes, esses 21 polimorfismos em 15 genes, o que a gente observou? Que algumas clinas desapareceram com o tempo, outras apareceram, você teve aumento da frequência de alguns polimorfismos associados ao calor e também aumento da frequência de alguns polimorfismos associados ao frio. Então, o que esses dados estão indicando para a gente é que a gente precisa de uma amostragem maior ao longo do genoma, certo? Você tem todas as possibilidades ocorrendo e a gente tem poucos genes. A gente precisa de mais dados para realmente saber qual que é o padrão global que está ocorrendo. Nessa direção, o grupo do professor Walt Innes, que é lá da Stony Brook University, que o meu grupo colabora com eles, o que eles fizeram? Esses são resultados que ainda não foram publicados, eu não sou coautor disso, mas eu vou mostrar mesmo assim para vocês. Espero que ninguém que esteja vendo o vídeo coloque isso na internet ou comente sobre isso. Mas, o que eles fizeram? Eles pegaram uma localidade na Flórida, uma população, sequenciaram a população que foi coletada em 2009, pegaram a população que estava no freezer deles, coletados em 1997, e sequenciaram também. Então, entre esses 13 anos, você tem cerca de 190 gerações, que é um número de gerações bastante considerável, tá certo? Sequenciaram o genoma completo, e eles descobriram que entre 11% e 16% dos polimorfismos apresentaram mudanças significativas na frequência de alelos, e o mais legal, que dentre esses que tiveram mudanças da frequência de alelos, cerca de 78% a 96% desses alelos, dos alelos que aumentaram em frequência, são os alelos associados ao calor, certo? Então é um indicativo muito forte que, pelo menos para essa população aqui, elas estão se adaptando a um clima mais quente. Os alelos que estão correlacionados, que são mais frequentes em climas quentes, eles estão aumentando em frequência nessas populações, tá certo? Daí, esse projeto atual que a gente está trabalhando no lab agora, a gente tem esses objetivos: investigar a estabilidade das clinas no longo prazo e testar a hipótese de que o aquecimento global nos últimos 20 anos causou um padrão genômico no aumento da frequência de alelos associados ao calor ao longo da clina, tá certo? Então, como que a gente está fazendo isso? Então, a gente pegou as populações que estavam no freezer desde 1997, as populações que a gente coletou em 2009 e 2010, e eu também fiz algumas coletas no extremo dessas clinas em 2017.
Então, entre 97 e 2017, a gente tem entre 150 e 300 gerações, tá certo? E o que a gente está tentando fazer é sequenciar o genoma completo de todas as populações. A gente encontrou alguns desafios até agora. O primeiro deles é que algumas amostras tinham DNA degradado. Não dá para confiar numa amostra que ficou no freezer por tanto tempo assim. Você pode imaginar quantas vezes os freezers quebraram, alguém esqueceu a caixinha fora do freezer. Então a gente tem uma degradação no DNA. Mas mesmo assim, o nível de degradação que a gente encontra, ele é muito pequeno. Lembra que hoje em dia as pessoas fazem DNA de Neandertal. Elas conseguem sequenciar coelhos que estavam no museu. Pegar um osso seco de um coelho e sequenciar. Essas técnicas de sequenciamento de próxima geração, elas sequenciam fragmentos pequenininhos de DNA de qualquer jeito. Então isso só vai dar mais trabalho para a gente, mas mesmo assim a gente vai conseguir sequenciar elas, tá certo? O que eu vou apresentar agora é parte da força bruta, certo? Não tem nenhuma elegância no que eu vou apresentar, eu não consegui usar o que eu deveria ter aprendido com o Paulinho, mas baseado na força bruta e nas análises que eu tentei terminar até ontem à noite, a gente tem dados para 2 localidades no norte da Clina, que são Massachusetts e Connecticut. E a gente tem as populações que foram coletadas em 97, 2009 e 2017. A gente sequenciou todas elas. O legal é que para essas populações, todas elas funcionaram super bem, não tinha degradação de DNA, e a gente conseguiu um total de cerca de 850 mil SNPs. A primeira coisa que eu olhei para esses dados é ver, se a gente pegar a frequência de todos esses polimorfismos nessas 6 populações, como que elas se agrupam? Será que elas vão se agrupar por localidade, por período do ano? E o que acontece? Então aqui é uma análise de componente principal, são PC1 e PC2, e as populações realmente elas se agrupam por ano. Aqui são as coletadas em 2017, aqui as 2009 e aqui as de 97. Tem uma variação bem grande essas duas de 97. Isso pode estar indicando 2 coisas que eu ainda não sei muito bem o que é. Ou que realmente ocorreu uma mudança muito grande de 97 até 2010, e depois de 2010 a 2017 ocorreu pouca variação, ou que a gente precisa filtrar melhor esses dados e olhar com mais cuidado o que está acontecendo aqui. Então eu não tenho muita certeza do que está acontecendo, tá certo? Mas a outra coisa que eu testei, me parece ser interessante, é comparar essa variação que a gente observa. A mudança na frequência de alelos entre os anos e a mudança clinal, tá certo? Então eu fiz uma regressão com latitude e uma regressão com o ano de coleta. E o que você esperaria? Conforme vai aumentando os anos, devido ao aquecimento global, você esperaria que as populações que a temperatura ficasse mais quente, tá certo? Então, de novo, você espera uma correlação negativa entre o beta da regressão de latitude e o beta com a regressão do ano de coleta. E foi isso que a gente observou. Para o genoma como um todo, a gente observa que existe uma correlação e essa correlação é negativa. Então, isso pode ser um indicativo, que a gente tem um padrão geral de aumento da frequência de SNPs que estão associados ao calor no genoma como um todo, tá certo? Mas, de novo, esses resultados ainda são um pouco preliminares e eu gostaria de até conversar com vocês, se vocês tiverem alguma ideia de como melhor analisar isso, mas isso parece ser promissor, que parece que realmente tem uma correlação entre a mudança que está ocorrendo ao longo dos anos e se o alelo é adaptado ao calor ou ao frio, tá certo? Então, a conclusão geral da minha palestra é que realmente a gente tem seleção natural, é o processo responsável por variações em clinas. Eu mostrei isso tanto para a diapausa, como para os genes metabólicos, como para o genoma como um todo. A gente conseguiu, juntando essas informações clinais e sazonais, refutar os processos neutros como os causadores dessa variação em clina, e que a gente está tendo prováveis mudanças evolutivas, respostas evolutivas ao aquecimento global. Isso está ocorrendo no nível do genoma como um todo, tá certo? Então, só para finalizar, eu queria agradecer ao professor Walt Innes. Eu comecei esses trabalhos quando eu era um pós-doc no laboratório dele. Esse trabalho foi financiado pela NIH e GNSF. Depois, aqui no Brasil, esse trabalho continua sendo financiado pela FAPESP, CNPq e a Royal Society, através de um Newton Found. E no lab aqui da USP, a gente tem 2 áreas de pesquisa principais. Uma, essa que eu apresentei hoje, adaptações ao clima, como as populações evoluem em resposta a variações climáticas,
Mas a gente também tem uma outra linha de pesquisa sobre interações ecológicas, certo? Como as interações com outros organismos causam essas mudanças, possíveis mudanças adaptativas nessas populações. Tudo bem? E aqui tem o link do Lab, se alguém estiver mais interessado. Muito obrigado.